Boa noite. Tudo bem? Então, fico muito grato e muito contente de que a PUC abra esse espaço através do Labo para poder discutir a religião no contemporâneo. Infelizmente, não tem muitos espaços para poder trocar ideias, pensar o que acontece com a tradição espiritual no mundo pós-moderno, né? E acho que é uma iniciativa muito louvável de Pondé e Andrea, de poder colocar isso como uma alternativa interessante para poder sermos desafiados por olhar e pensar de forma diferente. Em geral, as pessoas com suas tradições espirituais têm experiências que nem sempre são muito bacanas, né? Às vezes são mais complexas ou difíceis ou desafiadoras, e é importante poder conhecer o que acontece com outras tradições espirituais além da própria. E por isso acho que é muito bacana esta iniciativa, e eu fico muito honrado de poder participar e poder contar um pouco sobre a minha tradição espiritual, que é o judaísmo. Então eu vou falar uns 15 a 20 minutos, uma coisa assim, e depois vamos abrir a perguntas. Isso para lembrar, a tradição judaica fala que um texto do século II fala que aquele que se envergonha nunca vai aprender, explicando que todo mundo quer perguntar. Não tem pergunta boba ou tonta ou ingênua, né? Toda pergunta é válida. Então, fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem, né? Se eu ter condições, vou responder, né? Muito bom. Então, só para dar uma geral, a tradição judaica é uma tradição milenar, né? Estamos no páreo há 3.500 anos, né? Somos bastante longevos. Nós já vimos no nosso mundo diferentes tradições espirituais que cresceram, foram dominantes e depois sumiram da história. E uma das questões importantes na judaica é que sempre teve uma flexibilidade para poder mudar quando necessário e poder adaptar-se a novas circunstâncias, sejam elas geográficas, sejam culturais ou até questões que têm a ver com guerras. Eu vou dar 3 exemplos para vocês entenderem. A tradição judaica começou, na verdade, quem foi o primeiro hebreu? Alguém sabe? Quem inventou a religião judaica foi Abraão. Ele foi o primeiro buscador espiritual que decidiu, na verdade, mudar de vida, né? E trocar o mundo que ele conhecia para ir uma nova jornada ao desconhecido, né? Um blind date, né? E ele saiu, deixou a casa do pai dele, né? Lembram, alguém sabe o que fazia o pai dele? Que se dedicava? Tinha lojinha de quê? Tinha lojinha, falou isso porque tinha lojinha. Terach é o nome do pai dele, e tinha lojinha de ídolos, claro. Olha só, ninguém imagina que o seu filho, em vez de continuar com a lojinha, vai quebrar a lojinha. Ele levou a lojinha para a falência. Claro que foi em outra cidade, foi para outro lado. Mas Abraão é o primeiro que inicia essa jornada espiritual, com a tribo dele, com Sara e Lot, e aí começa essa jornada e ele vai criar o que chama de monoteísmo ético. Pela primeira vez na história, espiritualmente falando, alguém junta que o que eu acredito impacta o que eu faço. Porque essa é a grande diferença, na verdade, do monoteísmo ético. Já tinha no Egito alguns faraós que tentaram juntar todos os ídolos em um, mas isso não era monoteísmo ético. Isso era, na verdade, a mesma coisa com um. A diferença é essencial, e por isso Abraão é o pai e é patriarca e profeta tanto para as maiores religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islã, porque a minha fé impacta o que tenho que fazer. E essa tribo, esse grupo, na verdade ele com seus filhos, com Sara, Isaac, Jacó, Sara, Rebeca, Raquel e Lea, essa tribo inicial que começou, iniciou essa jornada, que depois acabou no Egito, e depois, 400 anos, Moisés retoma essa história, e ele, na verdade, formata o que chama a religião mosaica.
no começo da história. Agora estamos na época do calendário judaico, estamos prontos a relembrar o momento de entrega da lei, da Torá, no Monte Sinai. Então, essa tradição espiritual sempre teve esses desafios. Primeiro era pequena, depois foi crescendo, até que se estabelece na terra de Israel, só para ter só para ter uma noção de história e de narrativa, para quem não está mais familiarizado, vamos colocar no ano 1000 antes da Era Comum, onde Davi vai instalar em Jerusalém o primeiro templo, o Templo de Jerusalém, que vai ser o centro da vida judaica. E todo o culto judaico é baseado em Jerusalém. Claro, Davi não vai inaugurar, vai ser Salomão, que vai inaugurar o templo, e aí começa o primeiro Estado judaico, vamos falar assim. Esse Estado judaico funciona, basicamente, até que é destruído pelos babilônios, no ano 586 da era, antes da Era Comum. E aí, com o primeiro templo destruído, também muda a maneira da tradição judaica se expressar ritualmente, já que o culto era centralizado, era apenas nesse lugar. E aí começa a primeira grande revolução, que acontece depois da destruição. O que fazemos? Alguns foram obrigados a ir para a Babilônia, exilados obrigatoriamente, sem alternativa, e outros ficaram em outros lugares. E aí começa uma história importante judaica de resiliência, de a toda a quebra e destruição, vem uma nova construção. Passaram alguns poucos anos, e Esdra e Nehemia vão reconstruir, no mesmo local, o segundo templo, que vai dar origem ao segundo Estado judaico, e aí de novo, começa tudo de novo. Mas teve uma mudança importante. Lembram-nos que foram para a Babilônia? Alguns fizeram lojinha lá na Babilônia. E quando voltaram, falavam, sabe que, vai você, eu vou depois. Ainda estão esperando. Então, isso criou, na verdade, uma comunidade judaica fora do território físico da terra de Israel. E um desafio novo, como observar rituais sem o templo. E aí foi criado nesse pedaço, nesse momento, talvez a maior revolução judaica, que inventaram a sinagoga. Vou explicar isso depois. Ou seja, que não precisa ir a um lugar central para comunicar-se com Deus. Qualquer lugar pode virar um espaço de conexão com Deus. Só para voltar para a história, os babilônios foram destruídos pelos persas, Ciro. Aí os judeus voltaram, reconstruíram o templo, e tiveram mais 500 anos, e nos 70 da Era Comum, os romanos destruíram o segundo templo. E aí sim foi a quebra de vez do segundo Estado judaico. E aí não tinha mais alternativa. Aí não tinha um lugar central. Então os judeus foram para o exílio a diferentes lugares e foram, na verdade, pelo mundo inteiro espalhados através de um espaço melhor. E demorou quase 2000 anos, 2000 até 1948, para voltar ao mesmo lugar, ao Estado de Israel moderno, que é, na verdade, o mesmo lugar, um Estado que tem 71 anos, mas, por outro lado, tem uma história de 3500. Agora, eu quero voltar para o segundo templo de destruição, porque aí mudou de vez a maneira judaica de olhar o mundo. Se eu imagino que meu Deus é um Deus que me cuida, e o centro é o templo, a destruição do templo significa que Deus me abandonou. Que a presença divina que devia me cuidar e proteger, não quer proteger mais. Então, naquele momento, alguns judeus acharam que Deus, o mundo vai acabar, chega ao fim dos tempos, porque pela segunda vez, essa história de que um raio cai no mesmo lugar duas vezes, caiu mesmo. Então, se sentiram abalados um grupo de judeus, umas seitas judaicas, falaram, acabou o mundo, portanto, vamos preparar para o final dos tempos. Essa história de Apocalipse não é nova, já é uma história longa para trás. E aí, muitos falaram, bom, chega, vamos esperar que o mundo acabe. Mas outros falaram, sabe, o mundo continua sem templo. E aí teve um rabino, talvez seja um dos mais importantes rabinos, porque ele foi uma pessoa, hoje a gente faria que é um empreendedor, porque ele viu como seria o mundo judaico sem essa história, e ele criou outro tipo de judaísmo sem templo. Só para lembrar, naquela época, no templo,
o ato principal era fazer sacrifícios. Naquele momento, as pessoas imaginavam que Deus queria tipo de sacrifícios de animais, né? Só para deixar registrado. E aí, esse rabino, Yohanan Ben Zakkai, que era o nome do rabino, bolou, inaugurou, pensou, imaginou uma outra maneira, né? E ele criou a sinagoga moderna, mostrando que é possível manter a mesma tradição espiritual sem esse espaço físico. E ele teve uma grande revolução porque ele, primeiro, teve uma continuidade ainda que era disruptiva, e ele fez duas grandes coisas. Primeiro, oficializou que em vez de sacrifícios, vamos trocar por sacrifícios de coração, ou seja, preces. E a partir do ano 70, oficialmente, acabaram os sacrifícios e não tem mais. Temos alguns malucos em Jerusalém que querem voltar para essa época, mas são os marginais. Sempre temos malucos em cada tradição espiritual, nós temos os nossos próprios. Então, a partir daí o judaísmo mudou totalmente, e essa mudança chama-se de judaísmo rabínico, que é bem diferente do judaísmo bíblico. Muitas pessoas falam: rabino, vocês não fazem tal coisa que aparece na Bíblia? Não. Por quê? Porque os rabinos já mudaram essa história. E isso é muito importante entender, que o judaísmo sempre teve tradição e mudança. E isso é bem importante para entender, porque as pessoas imaginam que tradições espirituais ou textuais são sempre literalistas. E o judaísmo nunca foi assim. Sempre uma corrente interpretativa. Nas palavras do rabino Abraham Yeshua Heschel, o judaísmo é um mínimo de revelação e um máximo de interpretação. E isso é o que faz toda a diferença. E isso é importante porque, rabino, não está escrito assim, e daí? Os rabinos também lidavam com o texto como nós. Exemplo: todo mundo que é pai ou mãe sabe que seus filhos, algumas vezes, ficam um pouco chatos, sendo politicamente correto. Quando são muito, muito chatos, você quer pegar do pescoço. Quando são muito, 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 muito chatos, você quer matar eles. Não é? Bom, na Bíblia fala isso. Se teu filho não te dá bola, tem que apedrejar eles. Onde? Na porta da entrada da cidade, que seria o shopping contemporâneo deles. Esse texto que está no livro de Levítico, por exemplo, nunca foi implementado. Por quê? Porque os rabinos da época da Mishnah falaram que isso não faz sentido. E eles decidiram tirar isso. Porém, muitos países muçulmanos ainda utilizam esse método. Alguém já viu o filme ou viu o livro O Caçador de Pipas? Lá tem uma história, porque até hoje, em vários países, continua. Os rabinos estavam revoltados com isso e tiraram, mostrando que não tudo que está escrito na Bíblia, a gente segue e obedece fielmente, como tantas outras coisas. Só para entender essa questão de... Agora, é claro que os rabinos da época da Mishnah e da Gemara, que é do Talmud, mudaram o judaísmo, e essa mudança reflete o nosso judaísmo contemporâneo. Só para entender. Por isso o judaísmo sempre teve a história de se reinventar várias vezes. Essa foi uma reinvenção por causa da destruição e por mudança sociológica. Não tem mais templo, acabou. Não tem alternativa. E quando voltamos a Israel, em 1948, foi declarado o Estado de Israel independente, no lugar onde estava o templo, já estava ocupado. Sabem que tem lugar do templo hoje em Jerusalém? 2 mesquitas. Então foi alugado para os primos. E fica difícil pedir. Imagina, vamos despejar os caras lá. É bem difícil. Vamos combinar que não é algo tranquilo. Porque passaram muitas civilizações no meio, esses 1800 anos, entre 70 e 48. Então, só para entender como a dinâmica vai mudando, e a tradição espiritual também muda junto com isso. O segundo desafio, eu mostrei um desafio de mudança em termos de destruição e tragédia. O segundo é o demográfico. E aqui temos que voltar a infelizmente, uma questão contemporânea. Ontem, Angela Merkel, a primeira-ministra da Alemanha, numa entrevista para uma rede americana,
olha só o paradoxo da história. Vou falar sobre o Holocausto. E hoje, a cara visível da Alemanha, ela está pedindo, falando que os judeus na Alemanha, hoje, têm que se cuidar porque o governo está lutando contra o antissemitismo. O governo alemão. E eles estão preocupados, porque um funcionário falou que para evitar problemas que acontecem hoje na Alemanha, em 2019, seria melhor que os judeus não usem kippah. Aí, uma das revistas mais importantes da Alemanha decidiu colocar no domingo uma kippah na capa para recortar, para que todos os alemães usem uma kippah, mostrando que... E aí, na verdade, a declaração do ministro sobre a kippah era um pouco para baixar os decibéis aos conflitos. E Angela Merkel fala, não, nós temos que proteger usar kippah é um direito de cada alemão e o direito de expressar-se religiosamente. Portanto, nós temos que cuidar melhor a nossos judeus na Alemanha por causa disso. Estou falando isso porque o segundo desafio da tradição judaica foi como lidar com a perda irreparável de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Para quem não estamos familiarizados, em 39, 1º de setembro, quando começou a Primeira Guerra Mundial, a população judaica naquela época era 18 milhões de judeus no mundo. Eu sempre falei para alguém aqui, um jornalista, somos poucos, mas fazemos barulho. Quando acabou a guerra em 45, sobraram 12 milhões. Perdemos 1 de cada 3. Entre eles, 1,5 milhão de crianças, com menos de 13 anos. Então, só para entender o impacto que significa, temos menos de 80 anos, aí estamos recuperando dessa história e hoje, temos 7 bilhões de pessoas no planeta, a população judaica chega, depende da contagem, 15, 16 milhões no máximo. Ainda não chegamos ao que estávamos em 39. Imaginem quantos músicos, filósofos, rabinos, bailarinos, fabricantes de vinho, sei lá, nos perdemos nessa história. Portanto, é um outro desafio importante que o Transjudaica está tentando de lidar com isso. Então, e o judeu sempre teve a história de ruptura, quebra e reconstrução. Começar tudo de novo. E sobre as cinzas do Holocausto foi criado o Estado de Israel contemporâneo, que hoje é o lugar onde tem mais judeus no mundo, o Estado moderno, o Estado de Israel, que completou 71 anos recentemente. Então, só para que o judeu sempre teve esse desafio de tradição e mudança, de poder se adaptar a uma nova realidade, e para o judaísmo sempre foi tranquilo lidar com mudanças. Por quê? Porque faz parte do nosso DNA. Algumas pessoas ficam incomodadas com as mudanças, porque falam que não, hoje em dia, tudo mais rápido. Sempre foi tão rápido quanto. O judaísmo sempre foi global, numa época que não existia globalização. Porque os judeus estavam em diferentes lugares. Diálogo entre gerações, disputas, polêmicas, sempre normal. Eu mencionei a tradição interpretativa de ler o texto e ler e ver com diferentes olhares. Então, a judaica tem uma história de discutir e continuidade. Portanto, diferentes gerações explicam o texto de formas diferentes. Só para vocês entenderem melhor essa história. Alguém sabe quem foi a pessoa que mais viveu na Bíblia? O cara mais longevo que aparece registrado na literatura bíblica? Matusalém. Não joga no Grêmio, não joga de futebol. Quantos anos ele tinha? 969. Muito bom, olha só. Oh. E não pegou o Google. Ainda melhor. Agora, no século XV, teve um médico que era também cambista, que no tempo livre ele interpretava a Bíblia. O nome dele era Don Itzhak Abarbanel. Não é Silvio Santos, ele é da família dele. E ele fez um comentário na Bíblia, no século XV, perguntando, mas como pode ser que Matusalém tem 969 anos e ninguém daqui passa de 60, na época dele? Século XV. E a resposta dele é, olha só,
Muito simples. Naquela época de Matusalém, as águas eram limpas, o ar não estava poluído e as pessoas viviam mais tempo por isso. Século XV, ele pensava, imagina século XXI, coitado. Né? Então, só para entender que a interpretação e a maneira de olhar vai mudando. Então, essa capacidade de um texto do século XV ter uma validade para o século XXI, ele falava de ecologia antes de pensar que se inventou a palavra ecologia. Né? E uma maneira de olhar o mundo e uma realidade. Antes de passar para as perguntas, eu queria fazer mais 2 disclaimers gerais para quem não está mais familiarizado com o judaísmo. Transjudaica é uma transjudaica horizontal. Nós não temos um papa, felizmente. Alguns se acham papa, mas esse é outro departamento. Então, não é vertical, não tem uma autoridade. Quem que é teu chefe? Deus, né? Sei lá, né? Minha mulher. Né? Estou intuindo pela risada que todo mundo que tem mulher está sabendo o que estou falando. Né? Então, a questão tem a ver com que no judaísmo, né, nós não temos uma autoridade que todo mundo tem que seguir. É claro que tem diferentes linhas, diferentes denominações, e cada um tem um marco de referência. Mas, diferentemente de uma tradição espiritual, por exemplo, a católica apostólica romana, onde tem um chefe e ele determina, no judaísmo tem várias linhas diferentes. E por isso o judaísmo é bem diverso, bem plural, e isso um pouco é diferente para algumas pessoas entenderem. E muitas utilizam um grupo do judaísmo, eventualmente os judeus que estão de preto, chamamos ultra-ortodoxos, de barba, como se fossem os únicos judeus. E eles são apenas um grupo pequeno e até minoritário. Mas são mais excêntricos, então as pessoas que são todo mundo é assim. Mas o judaísmo é plural, tão plural que tem judeus que nem acreditam em Deus e está tudo bem. Na transjudaica, Deus também é opcional. Mas como? Está na PUC falando isso? Vou explicar. Na transjudaica, diferentemente de outras espirituais, a fé é importante em segunda instância. O mais importante é o que você faz, as ações. Por isso, a parte normativa judaica é mitzvot, de fazer coisas. Portanto, o que você faz determina a salvação, que muitas vezes é pela fé, no judaísmo é pelas ações. Portanto, se você acredita ou não acredita, é irrelevante, desde que você faça. Portanto, pode ser um bom judeu e não acreditar em Deus. Exemplos, só para entender o que estou falando. Tem uma pessoa bem famosa, chamada David Ben-Gurion. Ele foi o fundador do Estado de Israel, que ele era alérgico à sinagoga. Ele meditava no dia do perdão, era bem radical. Mas ninguém pode questionar ou duvidar de seu compromisso judaico. Ele apenas fez o Estado de Israel inteiro, só ele. Então, e ele nunca entrou numa sinagoga, aliás, entrou uma vez, apenas. E por isso, na tradição judaica, claro que eu acredito, e acho que é melhor acreditar, mas tem até isso. Portanto, dependendo de que grupo, que denominação você tenha, você vai encontrar no judaísmo diferentes grupos alternativos. E a segunda questão tem a ver com a fé e a tradição espiritual. E aqui gostaria de compartilhar com vocês um relatório dos mais importantes centros de pesquisa nos Estados Unidos, chamado Pew Report, que foi uma pesquisa em 2015, com muitas pessoas, e ele deu uma coisa que a gente sabia, de alguma maneira, intuitivamente, mas eles colocaram exatamente o ponto onde correspondia. O report fala assim: nos Estados Unidos, em cada 2 norte-americanos vai morrer numa religião diferente da que nasceu. Vou repetir. 50% dos americanos mudam de fé uma vez no mínimo. Todo mundo, de todas as religiões. Não importa se você é batista, budista, muçulmano, judeu, cristão, não interessa. 50%, mudou. Só para ver. E isso mostra uma outra realidade, que a tradição espiritual não é mais algo que fica.
É alguma coisa que você tem que se apropriar e reescolher. Todos aqueles que nascimos numa fé espiritual, não importa qual, para nos manter, temos que reescolher novamente essa fé. Senão, não fica. Portanto, isso não é uma característica nem apenas do judaísmo, nem apenas de um grupo no Brasil, é o mundo inteiro. Todo mundo está atrás dessa busca espiritual e, obviamente, que alguém procura outra coisa porque não encontrou na sua casa, ou na sua fé espiritual, na sua criação espiritual, respostas ao que estava procurando. Ou, outra alternativa é, nos momentos importantes da vida, quando você precisou de tua fé, ela não te deu bola. E aí você vai procurar outra coisa. Isso é a realidade. Então, uma coisa importante que a gente tem que tomar ciência é que a direção espiritual é uma coisa que a gente tem que escolher e reescolher permanentemente. Tipo um casamento. Você tem que casar com a mesma pessoa, várias vezes. Não com outras pessoas, com a mesma, em outros momentos da vida. E a tradição espiritual é a mesma coisa. É um pacto, uma aliança, um compromisso que você tem que refazer. Adolescente é uma história, na universidade outra história, com filhos pequenos outra história, e tem que ver como isso funciona. Então, perguntas. Agora é com vocês. Segundo a fonte de pesquisa, Pew Research Center, eles afirmam que daqui a 50 anos a religião islâmica ela vai predominar no mundo. E um dos fatores é o crescimento familiar. Como o senhor vê a religião judaica daqui a 50 anos? Então, o Pew Report fala, na verdade, a questão é demográfica, porque o mundo muçulmano, a taxa de natalidade é bem alta. Então, algumas coisas boas e ruins que vêm no pacote. Tem duas questões importantes. Primeiro, na Europa, a taxa de crescimento é negativa. Ou seja, tem menos filhos, morrem, tem mais velhos que jovens. Na África, na Ásia, é o contrário. Agora, acontece que em Israel, por exemplo, é o único país, os judeus fora de Israel, a taxa de natalidade é muito baixa, 1,7. Em Israel é 3,8. Então lá nós crescemos. Uma coisa importante sobre os muçulmanos é que no começo, quando eles não estão escolarizados em universidades, eles têm muitos filhos. À medida que eles vão indo melhor na vida e as mulheres entram no mundo, no trabalho, no mercado laboral, eles começam a ter menos filhos. Então, se tem uma briga sobre essa perspectiva, é claro que o mundo muçulmano é bem maior. O judaísmo, eu imagino que vai continuar como continua sempre, sendo uma tradição espiritual minoritária. Espero que a gente chegue a 18 milhões até lá, para voltar a antes. Mas vai depender muito da capacidade das lideranças judaicas de poder olhar esse futuro diferente. E eu acredito que a tradição espiritual, quando está enraizada em fé e permite mudança, isso é importante. Apenas como referência, que estou falando de mudança, por exemplo, na minha sinagoga, sou rabino da comunidade Shalom, que é uma sinagoga que fica no Itaim, temos alguns aqui da minha comunidade que estão aqui me prestigiando. É uma sinagoga de uma das denominações judaicas chamada Masorti ou conservativa. É uma denominação que, por exemplo, tem rabino e tem rabina. Para quem não sabe, a primeira rabina no judaísmo é de 1935. 1935. Regina Jonas, uma alemã que ganhou seu título rabínico em Berlim e, infelizmente, morreu nos campos de concentração e sua história ficou meio tampada, oculta. Mas estamos falando que temos rabina, uma líder espiritual, e foi muito difícil para ela iniciar a jornada. Depois temos rabinas contemporâneas e a minha sinagoga também tem uma rabina. Agora, rabina, como pode? Pode. Todo mundo aceita? Claro que não. Tem que gosta e tem que não gosta, como tudo. Mas só para entender essas mudanças, essas transformações que fazem parte dessa questão. Uma outra questão importante, e isso é relação à mudança. Então, eu acredito que o judaísmo sempre teve essa capacidade resiliente de se adequar e vai ter. Qual vai ser a cara disso? Não sei. Mas uma parte, eu tenho certeza que muitas das tradições judaicas
que são construídas a partir do compromisso e de estar juntos, o judaísmo é meio contracultural, no sentido que nos obriga a estar em comunidade. E isso faz toda a diferença. Uma parte dos rituais judaicos só podem ser feitos com um grupo de 10 pessoas, chamado em hebraico de minyan. Portanto, no judaísmo temos, para tornar o espaço sagrado, precisamos de 10 seres humanos que participem. E isso faz que não dá para rezar por Facebook ou por rede social. Tem que ir e é cara a cara. E isso torna, na verdade, uma oportunidade, primeiro, de acolhimento e de abraço. Porque tanto para celebrar alegrias, como um nascimento, um casamento, ou para chorar uma perda de um ente querido, ou lidar com problemas de saúde, você precisa de abraço, você precisa de colo, você precisa de olhos atentos, e não apenas mensagem de WhatsApp. Na verdade, assim, a linha que eu represento é chamada conservativa ou Masorti, que é diferente da linha reformista e diferente do mundo ortodoxo. Essas linhas surgiram como consequência da emancipação e do iluminismo na crise do século XIX. Naquela época, só para colocar em contexto, da mesma maneira como esse rabino Yohanan Ben Zakkai no ano 70 mudou o judaísmo para continuar, no início do século XIX, na Alemanha, muitos judeus se convertiam à religião da maioria, que era na época protestante, alguns famosos como Marx, Mendelssohn, entre outros, porque para poder crescer na sociedade, ser aceitos na universidade, poder trabalhar no hospital, poder fazer parte de um escritório de advogados, você tem que ser protestante. E isso gerou que muitos judeus abandonaram o judaísmo não por um problema espiritual, sino por uma questão de ascensão social. E aí os rabinos viram, para aí, estamos perdendo, e não tinha aí, diferentemente de outros momentos históricos, como a Inquisição, que tinha alguém que te matava, era voluntário. Por quê? Todo mundo quer uma vida melhor. Então, as pessoas, na verdade, se convertiam às moscas. Os rabinos falaram, escuta, tem algum problema. E aí eles decidiram que tinham que mudar. Essa transformação começou na Alemanha. Aí surgiu a ortodoxia moderna, surgiu o movimento reformista, e dentro do reformista, um grupo que queria conservar o que os reformistas queriam mudar tanto. Isso começou na Alemanha, depois foi para os Estados Unidos, e aí se desenvolveu. Mas tem 200 anos de história. Para a trás judaica é recente, para padrões brasileiros é muito longo. Então é uma questão de perspectiva. Mas só para entender que essa mudança, quando eu falo que tem uma mulher rabina em 1935, é um monte de tempo. Eu não fiquei sabendo. Então, é uma questão assim. No judaísmo, os processos demoram mais tempo. A Cipi tem uma rabina, mas saiu do armário depois de 80 anos. A tua pergunta é bem interessante. Primeiro, já teve alguns presidentes judeus, mas como o judaísmo é plural e diverso, é difícil uma única pessoa. Hoje o governo de Israel acabou de cair, só para... porque o primeiro-ministro que foi incumbido de fazer um novo governo não conseguiu, depois de ganhar, etc. Só mostrando que a proposta dele, que estava pelo 5º mandato, que achavam que vai ser tranquila, não foi tranquila porque outros têm outras ideias. Então é difícil imaginar que tem uma única proposta judaica que agrade a todo mundo. Isso é uma ilusão. É claro que tem valores judaicos que estão enraizados nesse compromisso.
Agora, é claro, Joe teve um candidato a vice-presidente dos Estados Unidos, que era um judeu observante, mas é difícil falar que vai ser a única maneira, e o judaísmo sempre é popular e diverso. Tem judeus em todas as cores, de todos os partidos, que nem no Brasil, de todos os times. Portanto, é inimaginável imaginar que ter uma única maneira. Até o idealizador do Estado judaico, Theodor Herzl, a pessoa que colocou o sionismo na sua via política, ele escreveu um livro chamado Alt-Neuland, Novo e Velho Estado, que era, na verdade, como imaginar o Estado de Israel. Quando ele imaginou o Estado de Israel, é bem diferente da realidade, porque ele imaginou isso na Áustria pensando no café dele. No dia a dia é outra história. Então, assim, tem que lidar com essas questões. E não todas as questões se resolvem tão rapidamente, tão dramaticamente. Eu lembro uma vez que levei um grupo para Israel, e a pessoa, agora chegou a parte política, a pessoa tem uma visão ilusória do Estado de Israel moderno, basicamente da Rede Record, uma coisa assim. E ele achou, mas como tem ladrão judeu? Tem ladrão, tem prostituta, tem vendedor de maconha. Claro, como qualquer estado. Como qualquer lugar. Não é diferente de outros lugares. E são judeus? É claro. Então, só para entender que esse mundo idealizado, que todo mundo é bacana, legal, não funciona, não é assim a realidade. Agora, tem alguns traços que a gente consegue identificar. Kadish. E parece que o próprio Kadish fica meio em cima do muro. Não, fica exatamente embaixo do muro. Vou explicar daqui a pouquinho, não acima do muro. Não, vou... Então, primeiro, nós publicamos um livro recentemente que a Andrea ajudou a corrigir, um livro do Rabino Eli Spitz chamado Será que a alma sobrevive? Judaísmo, vidas passadas e futuras. Então, aí está a resposta. Ela me perguntou se eu trouxe o livro. Eu não trouxe o livro, mas o livro é bacana. Está na Shalom, à disposição de vocês, se quiserem comprar. E o Spitz, o autor, vai vir aqui em novembro e eventualmente vai vir para a PUC também. Já está compromisso. Agora, eu queria, só para todo mundo não entender, o Kadish é uma prece. Vamos colocar... Kadish é uma parte da liturgia judaica, que é utilizada em vários contextos. É utilizada como um separador de parte do serviço religioso. Então, tem vários Kadishim. Um Kadish vários são Kadishim. Para inaugurar, para iniciar uma parte, para fechar outra parte. Das funções do Kadish é o que chama de Kadish enlutados, para a família que está enlutada. E, surpreendentemente, essa prece, que precisa de 10 pessoas para falar, não pode falar individualmente, é uma prece que pelos enlutados, ou seja, pelos falecidos, mas não fala uma única vez do morto, fala da vida. Por isso fala que está embaixo do muro. Porque a ideia rabínica, quando inventaram porque o enlutado tem que falar Kadish durante 11 meses, um ano, é para ele afirmar que a vida é boa e que tem que ter continuidade. O Kadish fala que a vida tem que ser celebrada e continuada. Então, o Kadish é uma das preces talvez mais pé no chão que nós temos, e todo mundo acha que fala do falecido, não fala uma única palavra do falecido. Claro que isso faz parte de uma teologia maior com outras preces, mas essa especificamente é justamente para ajudar nesse momento de quebra e transição, para a pessoa imaginar que a vida tem continuidade. Nesse momento que você sente que o mundo desabou, você imaginar que esse mundo vai continuar, com a dor, com a angústia, mas vai continuar. Pode fazer 3. A primeira é uma curiosidade e depois a pergunta. A curiosidade, eu sou um sabatista, mesmo cristão, um sabatista de pensamento diferente. Mas queria saber primeiro, eu já ouvi algumas outras opiniões, mas quero saber a sua opinião sobre os diferentes modos de se ver o sábado,
cumprimento fora da terra de Israel, porque a primeira coisa que eu perguntei para um rabino foi por que o Silvio Santos, sendo alguém que se diz judeu e praticante, tem os seus trabalhadores mesmo aos sábados. Então, a pessoa me Ele, apresentou... judeu, ele é praticante? Aí estamos... Aí tem que ser muito... Então eu quero saber primeiro essa curiosidade sobre as diferentes formas de se ver, até mesmo nesses aspectos. E a pergunta é, em relação ao lado antropológico do judaísmo, se vê que os hebreus tiveram uma evolução maior que os outros povos durante o percorrer da história, mas eu gostaria de saber de vocês, você entende isso pelo lado estritamente de contato da revelação de Deus, ou você entende pelo lado do desenvolvimento social do contato com muitos povos? Como você disse, Abraão veio de um outro ambiente e ele começou a se desenvolver. Então o pensamento dele já mudou muito. Ok, vamos para a primeira pergunta. Dá tempo de pensar a segunda. Então, primeiro, o Shabbat não depende de Israel, não Israel. O Shabbat em todo quanto lugar. Se você vai para a Lua, mesma coisa. Tá? Só que demora mais rápido lá, o Shabbat. Aliás, teve um astronauta israelense chamado Ilan Ramon, que morreu num acidente, numa missão espacial. E uma das perguntas dele é como faz Shabbat lá em cima, que demora muito rápido. Então, não, você levanta, acorda, já tem que rezar 3 vezes por dia no judaísmo, isso passa a cada 3 segundos. Então, a ideia é assim, no judaísmo, os judeus e o judaísmo é um tango diferente, porque nem todo mundo se sente obrigado a observar todos os rituais. Portanto, segundo Silvio Santos, é exemplo de muitos judeus que observam uma parte dos rituais. E a judaidade não depende de observar todos os rituais ou não. A condição de fé, manter tua tradição espiritual, não depende se observa todos ou algum deles. Portanto, não faz muito sentido. Eu acredito que o Shabbat agrega uma dimensão muito especial para cada ser humano, porque nos lembra que nós não somos mais que Deus. Se Deus decidiu parar uma vez por semana, nós não podemos trabalhar 24 horas, 7 dias por semana. Então, as melhores coisas, minha mulher foi a um lugar e perguntou para ela, eu te mandei um WhatsApp, você não me respondeu. E aí, aquela história, eu vou contar que em Shabbat eu não pego o celular. Então, ela falou, todo de detox. Então, sim, a ideia é ter um dia por semana, que você faz uma outra coisa, chamada Shabbat, alimenta uma vida espiritual muito rica e muito bacana, que as pessoas não sabem que perdem quando não fazem. Então, agora Shabbat é uma opção, é uma escolha tua, não é o tem que. Tem que não funciona, funciona como as dietas. Por um período de tempo, depois não funciona mais. Se você não incorpora, eu acredito que o Shabbat permite uma dimensão diferente. Quando as pessoas, de sexta à noite, a sábado até final da tarde, têm um tempo para poder falar, olhar cara a cara, é uma outra celebração, outra possibilidade. Se encontrar na sinagoga, poder rezar, poder estudar, poder meditar. Isso para mim é um valor incrível. Tem muitos nos Estados Unidos, agora tem vários grupos, não são judeus, mas estão, eles chamam, como chama? Não é detox, tem um nome... unplugged, como as pessoas que devem desligar-se uma vez por semana com as suas famílias para poder ter uma qualidade de vida melhor. E fazem isso como uma busca de pessoas com vida mais relevante. Então, acho que o Shabbat é um negócio importante, nós demos isso ao mundo, e acho que quem não incorpora perde um valor importante que perde. Mas também não dá para impor, não é para, temos a escolha, não pode ser coercitivo. Então, essa pergunta 1. Pergunta 2, então a pergunta é bem boa. Então, eu acredito que a tradição judaica, na verdade, uma das coisas importantes foi que a tradição judaica conseguiu fazer essa mudança e adaptar-se das melhores coisas de outras culturas. E esse intercâmbio vinculado com uma fé espiritual, porque não está dissociada da fé. Exemplo, uma das maneiras, nós judeus, criamos um ritual
para lembrar a saída do Egito, que até hoje funciona e é um exemplo incrível de como se pergunta a um norte-americano, sabem o que é Mayflower? O primeiro navio que trouxe os Pilgrims nos Estados Unidos. Pergunta a qualquer americano, quem foi o capitão do navio dos Pilgrims, do Mayflower? Ninguém sabe de nada. Pergunta a qualquer judeu, quem tirou os judeus do Egito? Todo mundo vai responder quem? Moisés. Por quê? Nós temos um feriado chamado Pesach, ou Páscoa judaica, e temos um ritual chamado Seder, que há 2000 anos nós temos um ritual para lembrar essa história de forma vívida. Essa história que foi criada a maneira no século II se foi mudando, na verdade é o simpósio grego. Cada vez perguntas e respostas, os rabinos viram o simpósio grego, mudaram um pouco, tiraram a parte da orgia, que não, mas deixaram um pouco de vinho, e as perguntas. E criaram um módulo. Agora, sem passar pelo Império Greco-Romano, esse ritual não se conseguiu construído. Agora, isso foi, de alguma maneira, reestruturado e até hoje é uma experiências poderosas porque todo mundo lembra dessa história. Então, esse é um exemplo de como a tradição judaica consegue lidar com isso. Desde que os judeus continuam fazendo Seder, isso vai funcionar. Claro, com novas questões. Então, assim, não, acho que não é uma questão de evolução, acho que é uma questão de experiência, e de resiliência. Você aprender desses momentos. Minha pergunta, pensando até no que o senhor falou sobre que 50% da população em algum momento muda de religião, nisso, falando que tem todos os tipos de judeu, a minha pergunta é bem simples. O que caracteriza, em via de regra, um judeu? A tua pergunta de nada é simples. A resposta é, vou chamar os universitários aqui. Então, não tem, só para, assim, vamos colocar, tem uma resposta que é mais simples. Então, quem que é judeu? Qual é a denominação judaica? Como me torno um judeu? Então, aqui preciso explicar uma coisa importante. Então, a judaica começou com Abraão, com Moisés, etc., sendo uma religião patrilineal. Alguém sabe como chamava a mulher de Moisés? Não, de Sara e de Abraão. Sara de Abraão. Tzipora, ou Sefora. E era a filha de quem? De Jetro, de Itro. Ou seja, ela era filha de um líder espiritual, famoso. E era mulher, e além disso, ela era de cor negra, escura. Então, só para ver, não era exatamente uma Jewish American Princess. E era a mulher de Moisés. E os filhos de Moisés são judeus. Ninguém questiona. Só para entender que naquela época o judeu era patrilineal. O pai era e a mãe não importava. Essa denominação mudou. Por outro lado, tinha uma segunda maneira de entrar no judaísmo, desde a época bíblica, dos prosélitos, pessoas que se escolhiam fazer parte do judaísmo. Desde a época bíblica tem dois tipos de prosélitos. Ger Toshav, alguém que mora perto e que participa dos rituais, que é convidado para fazer Pesach ou Shabbat, mas ele é sua fé, mas vem junto. E outros Ger Tzedek, aquele que gostou e quer se tornar judeu. E tudo bem. Então, biblicamente, duas entradas. Ou teu pai é judeu, ou você se converteu ao judaísmo, se tornou judeu. Só para colocar uma época, a partir do primeiro século desta era, da Era Comum, isso mudou. Por quê? Primeiro, porque os homens morriam muito jovens. Segundo, guerras e estupros fizeram que tinha um monte de mulheres e não tinham homens. E aí os rabinos falaram, sabe o quê? Essa determinação de via paterna não funciona mais. Tem que mudar, porque na primeira infância, quem é determinante é a mãe. E aí mudou o judaísmo para tornar-se matrilineal. Então, é judeu que nasce de uma mãe judia. Por quê? Dois motivos. Primeiro, a mãe é 100% de certeza que é a mãe. Pai, nem vou comentar o caso. E a segunda, o que Piaget descobriu no século XIX, na educação, em relação a Erickson no século XX, em termos de identidade, a mãe é determinante no início da vida da criança. Portanto, ela é... E por isso os rabinos mudaram a norma
Então, hoje é judeu aquele que nasce de uma mãe judia, né? Ou aquele que se converte ao judaísmo. Tem duas portas de entrada, né? E, claro, no final da história, que não se converte a outra fé. Que não, agora, nesse meio, se ele observa rituais ou não faz nada, ele mantém sua condição de judeidade. Tanto faz. Então, essa é uma questão importante. Esse aqui é judeu. Agora, que tipo de judeu você é outro departamento. Porque cada denominação, cada linha tem sua maneira de imaginar que você tem que fazer mais ou menos. Desde pessoas que acham que o judaísmo tem que entrar e mudar o mundo, justiça social, e você tem uma sinagoga, por exemplo, em Los Angeles, que para fazer parte você tem que dedicar 8 horas por semana para trabalho social. O drive deles é mudança do mundo. Eles acreditam que para ser parte você tem que fazer isso. Outras sinagogas falam, não, você tem que rezar 3 vezes por dia. Né? E cada um tem sua maneira de lidar com isso. Bom, a questão da morte, né, que eu até já comentado, né, tem no Zohar, Kabbalah, que fala da imortalidade da alma, né, que ela é imortal. E até a Parashá da Sara, que é Hayé Sará, fala que ela vive, né, na verdade, a Parashá comenta da morte, fala que ela continua a viver. Eu queria comentar também, às vezes, da dificuldade que a gente tem de ter as mitzvot, né, por exemplo, no Shabbat, eu tenho que trabalhar, sei lá, tem happy hour, eu não posso sair, eu tenho que ser aquele grupo de trabalho. Eu ia na rádio semana passada, eu não pude porque eu tive que fazer uns posts no meu trabalho. Então, assim, em período de terça, eu fui numa reunião e daí me ofereceram um sanduíche, né? E daí eu comi só o queijo branco e o tomate seco. Então coisas que, assim, você tem que se adaptar à sociedade, né? Você não está em Israel, onde é meio padrão. Aqui você é um ponto fora da curva, né? Tem dificuldade de você cumprir as mitzvot e conviver na sociedade. Bem-vindo ao mundo real. Sabe, você é um pé aqui ou acolá, né? Você tá assim. Então, uma das dificuldades de ter uma tradição espiritual diferente é que você tem que encontrar primeiro a tua turma, e por isso que a comunidade é essencial na manutenção da tua fé espiritual. Porque você falou, Israel hoje, Israel é o único país do mundo que os judeus são maioria. Se alguém quer te falar para você Shabbat Shalom, em Israel, o motorista do táxi, do ônibus, ou do supermercado, aqui, só para falar isso, alguém que vai a uma sinagoga. Então, você tem que encontrar a tua turma. Por outro lado, o desafio de viver uma sociedade aberta, como pluralista, como a brasileira, é uma oportunidade também de mostrar isso. Agora, é claro que nós não podemos mudar-se de brasileira. Tem que entender com essas regras de jogo. Agora, por isso que a sinagoga, e agora quero voltar a uma coisa importante, na tradição judaica, a sinagoga não é espaço físico para rezar. A sinagoga tem 3 funções. Né? Primeiro, a primeira questão é que não precisa de sinagoga. Qualquer lugar pode ser uma sinagoga. Montanha, praia, desde que tem 10 pessoas. Né? Mas a sinagoga é uma palavra em grego, né? Nem é hebraico. Em hebraico é Beit HaKnesset, que significa casa de reunião. As pessoas se encontram. A sinagoga funciona como casa de encontro, casa de estudo, Beit Midrash, e Beit Filá, casa de reza. Então, as 3 coisas são essenciais. Não é só para rezar. É para se encontrar e para estudar. E esse convívio que torna a comunidade, na verdade. E esse é um dos segredos, que nós temos comunidades que nos ajudam e nos tornam pessoas melhores. E a comunidade nos estimula, tira o melhor de nós. Nos ajuda a tornar-nos melhores, e aí essa solidão de que em Pesach você deve comer o queijo branco com tomate seco lá, já está feito, não tem que explicar. Mas claro que todo mundo tem esse outro lado de lidar com a realidade, porque também não é que todo mundo tem que ser judeu. Não vamos evangelizar o mundo. Então assim, agora, é um desafio. Mas também a tua fé, a tua identidade, a maneira de qualquer fé se fortalece na hora que você explica, na hora que você tem que lidar com outro diferente. Eu te perguntei por quê. Só para dar esta semana, Rabino tem algumas semanas diferentes. A semana minha começou bem diferente, porque na segunda-feira, na sinagoga, eu recebi a 50 dançarinos
do Ballet da Cidade. Porque eles estão fazendo um espetáculo que fala de religião no contemporâneo também. O diretor, o Ivo, um cara muito especial, ele queria que os dançarinos tenham uma experiência em diferentes tradições espirituais. Então eles foram dançar na Catedral da Sé, foram dançar na Mesquita do Brás e vieram na minha sinagoga, também para sentir a diferença. E é claro que é um pouco diferente. O cara vem dançar na sinagoga, como parte de um espetáculo que vão estrear agora, dia 15, no Teatro Municipal. E estou contando essa história porque é claro que dos dançarinos, eram 50, tinha uma menina que era judia e os outros 49 não eram. E nem queriam ser. Não é que... Mas eles estavam... E teoricamente eu tenho que falar com eles 10 minutos, porque tinham 1h30 para dançar. E eu falei 1h30. E eles dançaram 15 minutos. Então, sabe, você não prepara as coisas na vida. E eles estavam super interessados, super... e com perguntas bem bacanas. E o que mais perguntava era o próprio Ivo, o diretor, que é uma personalidade. Tem uma entrevista na Roda Viva, bem interessante. É um cara que morou na Alemanha há muito tempo, nos Estados Unidos, e voltou para esse projeto do Ballet da Cidade, que é bem diferenciado. Então, às vezes, e era uma oportunidade de mostrar para alguém que não conhece, que nunca viu, como uma tradição espiritual diferente. É uma curiosidade, vamos. Sobre a Rabina, o que se exige de uma mulher? Eu não sabia que poderia ter. Porque, por exemplo, na católica, a freira não pode se casar, pelo voto e tal. E no judaísmo, o que é a Rabina? Então, já... Depois, uma outra pergunta, Sim. complementando o que estavam falando, sobre a mãe que carrega a criança só é judia se a mãe for. No caso que a mãe não é judia, o pai é judeu, as crianças que nasceram não são judeus, correto? Eles têm o direito a se converter? Então, vamos de trás para frente. Então, claro que existe, como sempre, tem uma porta aberta. Se alguém nasceu de uma mãe que não é judia e o pai é judeu, pode se converter sem problemas. Isso é fácil. Em relação à mulher, assim, no judaísmo, o rabino é ao contrário. Assim como na Igreja Católica, o padre não pode casar, no judaísmo é o contrário. O rabino, para ser um rabino, tem que estar casado, normalmente. Já falei de spoiler que minha chefa é minha mulher, então há 30 anos que ela manda em mim. Não pode ser solteiro? Não, é uma maneira, porque a ideia é que o rabino é um modelo familiar também. E como modelo familiar, ele tem que poder pregar com exemplo. Portanto, ele também tem que ter essa família para mostrar. E por isso que o rabino tem que estar casado, ou a rabina tem que estar casada. Claro que isso é, hoje, a realidade é um pouco diferente. Nem todo mundo casa, todo mundo descasa também. Assim, a realidade é um pouco mais complexa. E só para acrescentar mais um assunto, vou voltar agora para a mulher rabina. Vou falar agora das pessoas de escola sexual diferente e a religião judaica. Mas voltando à rabina, na tradição judaica, o rabino significa mestre, alguém que aprende. Então, para ser rabino, você primeiro tem que estudar numa faculdade, um título de mestrado. Não yeshiva, uma faculdade. Primeiro, na escola, os rabínicos, primeiro tem que ter um tipo a nível de mestrado. Eu sou sociólogo, sou de sociologia em Buenos Aires, e depois você entra na escola rabínica por mais 5 anos, sendo que um ano é o último ano em Israel, dessa escola rabínica. É uma formação de 10 anos, mais ou menos. E que é acadêmica, porque você tem que ter um nível de doutoramento, porque você, na tua rebanho, você tem todo tipo de pessoas, você tem que poder ter critério acadêmico. Então, uma importante diferença entre o mundo ortodoxo e o mundo não ortodoxo, que os rabinos têm que ter método científico e método acadêmico. Não. Na yeshiva, que ele mencionou, na yeshiva você só tem que saber judaísmo. O método acadêmico não é relevante. Então, a formação de uma rabina é a mesma coisa. Tudo igual. Tem absolutamente a mesma formação, que aprende a mesma coisa. A questão tem a ver com
como a mulher, na tradição judaica, faz parte da vida pública judaica. E nessa vida pública, obviamente, tem algumas sinagogas, as mais ortodoxas, que eles mantêm uma separação de homens e mulheres, seja no primeiro andar ou depois uma treliça. Na minha sinagoga, todo mundo reza junto. Que, aliás, só para lembrar a história, historicamente, o judaísmo nunca teve a separação, só foi uma consequência, falando de outros povos, da influência dos muçulmanos no judaísmo. Aqui tem uma pessoa que esteve comigo em Israel, em Masada, que é uma fortaleza do ano 70. A sinagoga de Masada não tinha separação de mulheres, mostrando que naquela época, na década 70, não tinha separação de homens e mulheres. Isso é novo no judaísmo. Portanto, pode também tirar. E claro que hoje tem mulheres rabinas em todas as denominações judaicas, até no mundo ortodoxo. Claro, os ultra-ortodoxos vão falar que não, mas o resto já tem. E essa questão é uma questão não teológica, sino sociológica. Tem a ver com a mudança da nossa sociedade. Agora, cada mulher judia tem que escolher que tipo de judaísmo ela quer. Se quer ficar da treliça ou quer fazer parte com mais um. E claro que algumas comunidades são mais conservadoras no sentido de ser, mas a realidade é maior do que dessa mudança. Eu vou fazer uma curiosidade que eu carrego isso há 1 ano, para explicar a história. Eu represento aqui no Brasil uma empresa de turismo de Israel. E o ano passado eu estava em Israel na época de julho, que é a época das férias escolares, né? E eu estava no kibbutz. Fiquei uns 3 ou 4 dias. E muitos judeus ortodoxos, eu sempre encontrava ou no corredor, falar um pouco mais alto, eu sempre encontrava ou no corredor ou no elevador, eu sempre cumprimentava os ortodoxos. Good morning, good evening, alguma coisa assim. Ninguém dava uma resposta. Eu comecei, primeiro dia, eu ok, já segundo, terceiro. Eu falei, como? Porque eu estava em Tel Aviv, em Jerusalém, sempre encontrava com alguém no hotel, alguma coisa, as pessoas me respondiam normal, né? Mas o ortodoxo não me respondia. Por que ele veio com eu, mulher, que não sou mais judia? Então, E eu sei que eles me entendiam, então, não me preocupava, eu achei que já vem na PUC, essa daqui, e eu falava sempre que ele estava essa malemolência, eu não se preocupe, não se preocupe, mas a gente não tem para evitar. então, assim, o mundo ortodoxo tem suas próprias regras e eu imagino que serão ultra-ortodoxos, porque, agora, temos que reconhecer que em todos os grupos também tem idiotas. E como fala André Malraux, o único infinito é estupidez humana. Então, esto de não cumprimentar não está a ver por la denominação, sino passa por um cara que... Não, é simplesmente... Acho que é melhor... é mais importante, primeiro, desencuca, não tem nada a ver com você, é o problema dele. A segunda questão é que tem pessoas do mundo ortodoxo que são bacanas, se cumprimentam de boa forma, sem problemas. Talvez você pegue um grupo de mais chatos e mais grossos, mas espero que você encontre outros nas próximas viagens, melhor. Eu vou te mandar a outro hotel mais bacana. Só um parênteses, acabei de voltar de uma viagem para Israel. Parte da minha função como rabino é também mostrar Israel. E esta... aqui temos alguns que foram para 2 vezes na viagem familiar da Shalom. E esta última viagem foi uma viagem para ver vinícolas em Israel. Porque Israel, para quem não conhece, tem um boom incrível de vinhos maravilhosos, parênteses dos vinhos. Israel, Judéia, um lugar de há 3 anos tinha vinhos maravilhosos. Os fenícios brigavam com os israelitas por causa dos vinhos. E por causa dos muçulmanos, outra vez os primos, ficaram 1500 anos sem beber nada. São 1800 que voltaram a cultivar e hoje virou um lugar de moda com 450 vinícolas boutique, muito bacanas. Então, estou contando que estava num hotel temático de vinhos, fora de Jerusalém, chama Kramim, hotel novo, chama Vinhas, e lá tinha ortodoxos, sem ortodoxos, e todo mundo de boa. Claro, o vinho ajuda a ficar de boa, vamos combinar.
sabe, e aí, mas alguém me pergunta o contrário, mas eu não sabia que os outros são tão bacanas e complementam. Por que não? Claro que são. Depende da experiência, depende do local, depende do contexto. Eu acho que isso é importante para entender. Da mesma maneira que se eu estou na Itália e vejo um brasileiro e ele não é bacana, acho que todos os brasileiros são bacanas. É a mesma coisa. Tem grupos que são bacanas, outros nem tanto. Mas não é pela sexista. E voltando à mulher, acho que um dos desafios importantes é ver como uma sinagoga, a mulher pode ser incorporada na vida pública espiritual. E o judaísmo foi bem bacana porque a maioria das sinagogas, a mulher já participa da vida pública judaica. Claro, tem sinagogas que não, e também é tão legítimo quanto. No meu movimento Masorti, o conservador, quando a primeira vez que perguntaram sobre a mulher participar do Minyan, isso foi faz 60, 70 anos atrás. No começo, a maioria das sinagogas falavam, pode ser, que não. Hoje, 99,9% são igualitárias. Só que homens e mulheres sentam juntos, mulher tem todos os direitos. Mas ainda tem aquele grupo separatista vasco que ainda não aceita. Faz parte dessa pluralidade judaica. Posso pedir um favor? Especialmente para Max. Vem mais para frente. Não. Ele sempre... Max vai na sinagoga e senta na última cadeira. Onde estão... porque ele é a turma do fundão. E para não ficar tão sozinho, podem vir mais para frente. Primeira classe, estão convidados a participar. Um upgrade todo mundo. Deus atende aqui na primeira fila. Ele é a cadeira dele, ele acha que é dele. E toda a minha briga é ele trazer ele para frente. Então agora me sinto poderoso aqui. Eu queria ouvir de você a importância do perdão na religião judaica. Tem não só o Yom Kippur, mas o Yom Kippur também, mas o perdão. Então, a tradição judaica é conhecida, o dia do perdão, o Yom Kippurim, é um dia importante, mas os rabinos falam que todo dia deveria ser um mini Yom Kippur, dia do perdão. Porque os rabinos entenderam que o perdão é essencial para construir um ser humano. E que o perdão, na verdade, faz parte da criação do mundo. Sem perdão, a gente não conseguiria subsistir. Porque todo ser humano, e isto não importa quem você é, inevitavelmente vai pisar na bola. Ou, em outras palavras, vai pecar ou vai transgredir, e cada um vai utilizar a metáfora que goste para isso. E o que nos torna seres humanos é nossa capacidade de reconhecer e de poder mudar esse rumo. E o perdão é essencial. E o perdão é difícil, porque primeiro você, para ser perdoado, você tem que perdoar. E isso é difícil. Todo mundo quer, mas não quer dar. E aí fica um negócio complicado. Então, deixa eu contar uma história. Essa história de um rabino chamado Harold Kushner, que ele conta que estava numa palestra e viu uma mulher sobre o perdão. E uma mulher veio falar com ele e falou: Rabino, você fala de perdoar, mas esse é o filho da mãe do meu marido, que me largou com 3 crianças, se foi com uma moça de 20 anos. Jamais na minha vida vou perdonar esse filho da mãe, blá, blá, blá. Soltou os cachorros no rabino, que não tem nada a ver com a história, mas ele só falou de perdão e ela perguntou: minha senhora, há quanto tempo foi isso? Resposta: 22 anos. E aí ele, com sua sabedoria, ele falou: eu acho que a senhora está assim porque a senhora ainda está presa com esse cara. Essa história já passou. E você só continua alimentando com que hoje estou incapacidade de perdoar.
se ele foi legal, isso é irrelevante. O perdão significa relevar, poder esquecer, poder ir para frente, entender que as relevâncias da vida são para frente e não para trás. O cara não vai voltar para trás, e a vida, ainda que volte, que ele aceite, vai ser outra vida. Mas o exemplo dessa mulher traída, é claro que o que ele fez é imperdoável. Mas para ela poder crescer, ela precisa perdoar, para poder ir para frente. O perdão é que, como um prego cravado no nosso coração, quando se tira, fica buraco. Você tem que lidar com isso. Mas na tradição judaica o perdão é tão essencial que temos o dia mais importante, chamado de Yom Kippur, para poder perdoar. Isto é importante, as questões que têm a ver com nós com nós mesmos, nós com Deus. Perdão com outras pessoas só vai ser perdoado se a outra pessoa me perdoa. Em outras palavras, Yom Kippur não é um branqueio total, liberou geral, uma vez por ano. É bem diferente. Então o perdão é essencial na tradição judaica e por isso que é tão sério espiritualmente falando e tão difícil. Então, o perdão tem que ser expressado em palavras. Sempre falo com meus filhos, não é falar foi mal, isso não é perdão. É querer olhar para os olhos, interessar, levar desaforo, porque ninguém logo de cara aceita. Tem um processo que tem que ir. E eu falei, são 3 vezes, mas não é perdão, 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 acabou. Não é assim. Não é quando alguém dá bronca que você quer. É um processo interno que você tem que lidar. Tem pessoas que lidam melhor, tem pessoas que lidam pior. Mas o perdão é essencial para poder criar uma possibilidade de resiliência. A nação judaica acredita que todo mundo vai pisar na bola. Todos somos cinzas, não tem nem branco puro, imaginando que branco é pureza total, sem nenhum pecado, ou totalmente escuro, só ruim. Todos somos cinzas, dias melhores, dias piores. E nossa possibilidade, e temos uma época do ano, que é Yom Kippur, mas um período de 40 dias, para poder pensar, refletir e mudar. Então, isso é importante. E o primeiro disparador é aceitar esses erros, essas mágoas, senão se carrega um negócio que não funciona. A tradição judaica, faz muito tempo, criou psicoanálise, antes de transferir para o psicanalista, transferindo para outros lugares. Então, a gente trabalha faz tempo com culpa. Então, a primeira questão é importante. No judaísmo, o Messias ainda não veio. Então, estamos esperando porque não chegou. Diferentemente do cristianismo, que existe o conceito de parousia, uma segunda volta de Jesus, porque a primeira não completou o trabalho, vai ter que voltar, nós ainda estamos esperando a única vinda do Messias. E na tradição judaica, Jesus é olhado como um judeu, um rabino da época, que nasceu judeu, morreu judeu, fez o Brit Milá, a circuncisão, mas obviamente que depois foi criada uma outra religião e aí é onde os caminhos se separam, na verdade. Mas o judaísmo acredita que o Messias vai vir,
Se o Messias vai ser uma pessoa, uma época, uma ideia, tem várias ideias diferentes sobre isso, mas ainda estamos esperando e nós acreditamos que vai vir logo. Está demorando um pouco, vamos combinar, mas sabe como é o trânsito em São Paulo, demora. E a ideia é que quando ele vier, Israel vai ser uma nação superior? Não nação superior. A ideia, o texto do profeta Isaías, que mostra que não vai ter mais guerras, que vai ter uma paz mundial, que todo mundo vai reconhecer a sua fé, isso que vai acontecer de verdade, e não em palavras proféticas. Esperamos isso. Agora, não, Israel vai ser melhor porque não é que vai acabar as outras tradições espirituais. Cada vai vir na sua fé. Não é que todo mundo vai virar judeu. Não é por aí. Mas vai demorar um pouco. Se você está preocupado, pode fazer planos à vontade. Tranquilo. O conceito judaico, messiânico do judaísmo tem diferentes ideias. Algumas são mais baseadas em pessoas, outras baseadas em uma época diferente. Tem duas ideias bem contrastantes. O Messias vai vir ou quando todo mundo observe um Shabbat para valer, com a maneira de organicamente aceitar o mundo espiritual, ou quando o mundo está a ponto de explodir, e aí, para salvar o mundo, tipo os filmes de Hollywood, que no final vai aparecer. Acho que não é nenhuma nem outra, mas o interessante é entender que o conceito messiânico dá para o judaísmo uma noção que é muito judaica, muito particular, que é o conceito de esperança. E isso é algo muito particular da tradição judaica, que é uma tradição judaica otimista. Que ela, ainda que o momento seja ruim, ainda que a situação seja horrorosa, tem essa capacidade de olhar para o futuro de uma maneira, e isso eu acho que é bem interessante, lembrando que o hino de Israel chama a Tikva, a esperança. Então tem a ver com essa DNA judaica de poder imaginar que o futuro vai ser melhor, e que depende de cada de nós, porque finalmente a tradição judaica, o governo espiritual, tem que ajudar a tornar o mundo mais sensível e mais humano. Ou faz isso ou não serve para nada. Bem simples assim. Curiosidade, né? Eu aprendi, eu ouço que tem um período antes de Cristo e depois de Cristo, né? E você fala era comum. Eu gostaria que você explicasse isso, sim. Era comum, como que você entende? Obrigado pela... Ok. Então, na verdade, contestando a pergunta dele sobre Jesus. Então, Cristo significa que ele é rei, que ele é Messias. Então, a judaica não acredita que o judaísmo, que Jesus é o Messias. Mas como no nosso mundo ocidental, onde o conceito de antes e depois é utilizado, uma nomenclatura, uma maneira de falar acadêmica, sem ser dogmática, antes da Era Comum e depois da Era Comum, mas que antes de Cristo, ad Anno Domini seria, na verdade, originalmente. Por isso que eu falo antes da Era Comum e depois da Era Comum. A gente tem uma ideia muito ruim dos mestres da lei, dos fariseus, dos escribas na época de Jesus. Todos os livros normalmente malham eles, tem toque, enfim. E aí outro dia eu vi uma capa de um livro que foi feito por um rabino e um padre, eu não lembro agora a capa, mas era tipo assim, o verdadeiro fariseu, desmascarando o mito, dizendo que o fariseu não era esse monstro que o cristianismo aponta. Queria saber a sua opinião. Eu achei que o livro do Rabino e o Padre era o livro do Rabino Skorka, com o Papa Francisco. Não, só para mostrar que, só para lembrar, o Cardenal Bergoglio, que depois virou o Papa Francisco, ele escreveu um livro com o Rabino Abraham Skorka, que é um colega meu, um professor meu, e esse livro, claro, só para contar a história, no final das transmissões de TV na Argentina, obrigavam antes, na época que tinha TV pública, e que fechava à meia-noite. Então, no fechamento, chamavam um rabino e um padre para falar. Gravavam episódios de 3 minutos, 4 minutos para falar. E eles se encontravam lá e batiam papo, um zoava outro, porque um era de River, outro era de Racing, então essa era a história.
E claro que o rating era 2. A mais de um, a mais do outro que assistia. Mais ninguém. E isso depois virou um livro. Bergoglio depois virou bispo e depois virou papa. Claro, quando virou papa, aí o livro começou a vender como pão quente. Então, a história de Rabino. Então, apenas para encontrar, é claro que no Novo Testamento os fariseus, os prushim, são, de alguma maneira, a caricatura deles não é exatamente muito adequada, porque tem uma briga importante entre duas linhas na tradição nesse momento. Uma linha que queria ser mais chegada na lei judaica, na halachá, manter a lei, e outra nova tradição que estava nascendo, que era o cristianismo, que queria dar menos ênfase na lei e mais na fé. Então, essa é a história. Então, só para dar um exemplo disso concreto, tem uma narrativa no Talmud. Talmud é o texto da lei oral compilado na Babilônia no século V, que fala sobre dois rabinos que estavam questionando o que precisa para se converter ao judaísmo. E os requisitos que até hoje funcionam precisa, além de estudar, claro, fazer o Brit Milá, a circuncisão, e mikvah, a imersão ritual. E aí dos rabinos fala, não, o que tem que fazer é só mikvah, só água, só banho ritual. Mikvah é água corrente. Essa discussão, na verdade, finalmente o judaísmo seguiu a linha de manter a lei e a circuncisão com o banho ritual. Porém, outro cara, que vocês conhecem, chamado Saulo, de Tarso. Conhecem a pessoa? Vocês moram na cidade dele. Então, o Saulo de Tarso ouviu essa história e falou, só precisa do banho. Mas só para entender, da mesma época falou, porque acontece, para o mundo greco-romano, o corpo era muito sagrado. Lembram que naquela época não tinha Nike, Adidas, era pelado. E era muito pró-judeus até a circuncisão. O Saulo de Tarso entendeu isso rapidamente e falou, olha, se nós queremos vender nosso peixe, a circuncisão não vai ajudar a ninguém. Vamos fazer só o banho ritual. Daí que na tradição cristã, o batismo, que na verdade é uma maneira de mikvah, sublimada, funciona dessa maneira. Mas era essa mesma época que tinham, por um lado, rabinos que queriam ser mais rigorosos com a lei e outros queriam ser mais abertos. Ele iniciou uma nova jornada, chamada cristianismo, e claro, por isso hoje o batismo faz parte dessa história. Mas é o mesmo princípio e mostra como esses grupos são diferentes e tomaram caminhos diferentes, mas baseado na mesma ideia. Posso fazer a última pergunta? Deve. A gente tem um grupo de judaísmo contemporâneo aqui na PUC. No nosso grupo de pesquisa, a gente pesquisa judaísmo contemporâneo há uns 5 anos. Aliás, estão todos convidados para o dia 28 de junho. A gente tem a exposição de todos os nossos grupos de pesquisa. Vai ser nessa sala das 10 da manhã até às 5 da tarde, com o encerramento do Pondé. E uma das definições que a gente... Bom, nunca vai ter definição, isso a gente sabe. E, na realidade, quando a pessoa que entra no nosso grupo e fala, o que vocês entendem por judaísmo, a gente já começa a rir antes, né? Porque não vai falar nada. Mas uma das questões fundamentais, eu acho que a gente pode resumir, Adri, queria saber se você concorda, é o ser judeu é aprender e agir na contingência. O que você acha disso? Ok, ser judeu é agir, gostei. Na contingência, nos obstáculos da vida. Pode ser. Acho que é interessante com as definições é que são funcionais para disparar para a próxima. Acho que a primeira coisa que tem que entender é que no judaísmo, uma das dificuldades é que não tem um rótulo específico. E só para fechar, eu não poderia falar que o judaísmo é uma religião. Porque religião, você se imagina numa religião como a cristã. O judaísmo é bem diferente. Por isso, quando umas caras falam, sim, Deus, religião, o que é isso? O judaísmo é um pouco diferente, porque ele se mete em alguns lugares que religiões tradicionais não entram. O judaísmo, nós temos uma palavra melhor para definir essa fé espiritual. Portanto, é impossível ter uma única definição. Então, acho que
eu gosto de utilizar definições que são, na verdade, uma hipótese de trabalho até encontrar uma melhor, né? Mas é bem interessante isso, porque o judaísmo é uma coisa viva e vai mudando, né? E nós temos que ter essa capacidade de flexibilidade para olhar e mudar. Acho que a tradição judaica continua porque não teve medo de ousar e mudar. Diferente de outras que acham que para continuar tem que ficar sempre igual. Sabe, tipo os mormons, que todo sempre igual. E o judaísmo subsistiu porque sempre teve essa capacidade adaptativa de olhar, mudar, e, claro, manter algumas questões, porque não mudar tudo. Se você muda tudo, descaracteriza. Agora, o ritmo da mudança, que nós achamos onde se viu, só para lembrar, o primeiro texto judaico, eu falei que o judaísmo é um reino textual. Nosso ritual é ler a Torá semanalmente, 3 vezes por semana. Mas o livro, Gutenberg começou com a gráfica no século XV. Primeiro Talmud do século XV. Então, isso de mudar mídia, que todo mundo está preocupado agora, mídias sociais, para a gente é tranquilo. Já mudamos várias vezes. Porque durante esses 15 séculos era papiro escrito, e poucos tinham. Bestseller, para que Andrea fique contente, no século XV era vender 3 livros. Era um monte de livros. Então, assim, a gente lida com novas mudanças de mídias e de plataformas. Portanto, eu sou... alguém perguntou sobre o judaísmo daqui a 50 anos. Eu sou otimista. Primeiro, porque minha tradição me obriga a ser. Segundo, porque eu acredito que a gente vai encontrar maneiras de tornar relevante e com significado a tradição espiritual judaica daqui a 50 anos. E se não o fazemos é por nossa própria ineficiência, porque a tradição é rica o suficiente para isso. E tem, dentro da tradição espiritual, por carregar esse DNA, essa história cultural, temos várias coisas muito bacanas que já foram escritas. É só olhar para trás para ir para frente. E isso facilita bastante o caminho. Existe, por acaso, uma curiosidade, existe alguma linha do judaísmo que permite que você acredite em Jesus Cristo como Messias? Não. Continue podendo ser judeu? Não. Esse é o limite. Porque, assim, só para fechar, tem uma história, em Israel tem uma lei, passada em 1950, que todo judeu, por ser judeu, pode pleitear instantaneamente ser cidadão do Estado de Israel. Chama Lei de Retorno, Hok HaShvut, para poder, diferentemente, é um trâmite expresso. Chegou a Israel um cara, falando, eu sou judeu, minha mãe é judia, e quero fazer aliá, quero morar em Israel. Aí o empregado do Ministério do Interior, quando olha para ele, vê que está com uma batina. Era o padre Daniel. Era um padre que queria ir para Israel e era mais fácil. E aí tem uma discussão, na verdade. Ele era judeu, sim, mas a mãe deixou ele, morreu no Holocausto e foi recolhido num mosteiro e virou cristão e virou padre. Aí mostraram que, bom, essa lei vale para todo que é judeu e não se converte a outra fé. Então, o limite é outra fé. Tem alguns grupos, Jews for Jesus, e outros grupos que tentam juntar as duas partes. Mas isso já está fora do judaísmo. Obrigada.